Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ele Paulo Renato. Deus nos abençoe. Eita, ajeita o microfone, Paulo Renato. Isso. E Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Nós estamos aqui no Livro dos Médiuns, no seu capítulo de número 13, que trata aí da psicografia. Nós estamos no último tópico, psicografia direta ou manual. Vamos iniciar hoje no item 158. Eu vou deixar a Miranda e o Paulo Renato lendo aqui, que eu vou ter que resolver uma coisinha aqui na rádio, mas eu já volto antes de terminar o programa. Vamos lá. Vamos lá, Miranda. Começa a ler, Miranda. Jesus. Meus irmãos, não, vocês devem estar se perguntando o porquê do silêncio, mas eu saio, peço ela para ler, ela fica olhando pro Paulo Renato, o Paulo Renato olhando para ela e vocês se pensando assim, será que o meu rádio tá com defeito? Não, era que eu tava vendo que ele tava te acompanhando. Você imagina o ouvinte, né, em casa, com aquele silêncio e ele se perguntando, o meu rádio tá com defeito? Aí começa a balançar o rádio. Gente, interferência não, é a Miranda que não fala. Não, você nem queira saber o que foi. Deixa quieto. Então, vamos iniciar o estudo do... Olha, gente, só Eduardo Araújo mesmo. Porque na hora que ele levantou, eu lembrei de outra coisa e fiquei distraída olhando para ele. O item 158. Nos primeiros tempos das manifestações, quando ainda ninguém tinha sobre o assunto ideias exatas, muitos escritos foram publicados com este título: Comunicações de uma mesa, de uma cesta, de uma prancheta, etc. Hoje, bem se percebe o que tais expressões têm de impróprias ou errôneas, a abstração feita do caráter pouco sério que revelam. Efetivamente, como acabamos de ver, as mesas, as pranchetas e cestas não são mais do que instrumentos ininteligentes, embora animados por instantes de uma vida fictícia que nada podem comunicar por si mesmos. Dizer o contrário é tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. Fora o mesmo que o autor declarar no título de sua obra tê-la escrita com uma pena metálica ou com uma pena de pato. Esses instrumentos, ademais, não são exclusivos. Conhecemos alguém que, em vez da cesta peão, que acima descrevemos, se servia de um funil, ou em cujo gargalo introduzia o lápis. Ter-se então podido receber comunicações de um funil, do mesmo modo que de uma caçarola ou de uma saladeira? Aliás, não é a pergunta, é uma afirmação. Se elas são obtidas por meio de pancadas, ou uma cadeira ou uma bengala, já não há uma mesa falante, mas uma cadeira ou uma bengala falantes. O que importa se conheça não é a natureza do instrumento, e sim o modo de obtenção. Se a comunicação vem por meio da escrita, qualquer que seja o aparelho que sustente o lápis, o que há para nós é psicografia, tipografia, se por meio de pancadas. Tomando o espiritismo as proporções de uma ciência, indispensável se lhe torna a linguagem científica. E aqui é o final do item. Paulo, quer comenta? É interessante que ele fala que não importa se a escrita veio por determinados instrumentos, né, instrumentos materiais, não propriamente a mão humana, se é uma escrita, se é uma expressão inteligente, Kardec disse que para ele aquilo é uma psicografia. Sim. Né? E se for por meio de pancadas, é uma tipologia. Isto é, ele reafirma que o instrumento em si, ele não passa dessa condição de instrumento, porque não é a mesa que fala, não é a cesta peão que escreve, nada disso.
né? São os seres inteligentes e invisíveis, muitas vezes, que dão aquela comunicação pelo aquele instrumento que, no momento, está à sua disposição, né? Então, ele disse que, no início do Espiritismo, algumas pessoas diziam, usavam essa expressão que a comunicação foi da mesa, da sexta peão, né? Mas que é errôneo essa expressão. Assim como hoje também nós temos, ainda hoje, aquelas expressões do popular, que era antiga, mas permanece, da chamada mesa branca, né? Centro de mesa branca. Sim, por causa de uma toalha na mesa. Guardando as proporções aí, né? as diferenças, mas fundamentalmente é a mesma coisa. Né? Como se a toalha definisse a reunião, e não é. Se a toalha ou a mesa fosse a reunião em si, né? Se não tem toalha, não tem a mesa branca, não é a reunião espírita. Sim. Né? Quer dizer, se não tem aqui, se não se vê um médium segurando um lápis, uma caneta para escrever, não seria psicografia? Kardec disse que não, muito pelo contrário. Se a comunicação é inteligente pela escrita, para ele não importa o instrumento, ele vai chamar de psicografia. O importante é a mensagem que foi transmitida. A ideia que o espírito passou. O espírito naquele momento só teve aquele tipo de instrumento, uma cesta, uma prancheta, para comunicar o seu pensamento, quer dizer, para fazer uma expressão inteligente. Então, para Kardec, eu achei interessante isso, porque para Kardec, realmente, Kardec não se prendia a essa superficialidade. Esses recursos instrumentais que foram usados foi para mostrar, para levar quem estava observando a raciocinar o objetivo maior. Né? Então foi usando as situações bem rudimentares para que não tivesse dúvida que tinha uma inteligência interagindo ali. Porque se fosse lançar mão dos recursos psíquicos do médium e o próprio médium escrevendo, ficaria mais difícil de provar que tinha uma outra inteligência ali. E se a comunicação fosse só dada por uma prancheta lá com um lápis preso, poderia até se usar dessa expressão, né, prancheta escrevente, alguma coisa assim. Isso. Mas houve uma variedade de instrumentos muito grande, justamente pelo que tu falou, para mostrar que não era... É isso aí. Porque eu fico refletindo em relação ao Chico. O Chico, quando a mediunidade dele se eclodiu mesmo, ficou bem visível, ele recebia comunicações, cartas da mãe dele. Mas essas cartas não foram editadas primeiro, não foram publicadas primeiro. Porque as primeiras comunicações que Chico recebia naquela reunião eram cartas da mãe dele, não é? Mas não teve orientação para publicar. Aí vieram as mensagens dos companheiros que eram versados em literatura. E aí, para que não tivesse dúvida que eram aqueles espíritos. Por isso que cada um foi no seu estilo, tal, direitinho ali. Quem estuda literatura sabe as diferenças métricas de uma poesia para o soneto, não é? E um conto, coisas assim. Então, nós vamos observar que a autenticidade da mediunidade do Chico Xavier foi justamente dessa diversidade de espíritos, se comunicando através do instrumento mediúnico que ele era, mas cada um preservando o seu estilo próprio. Isso aí. Foi uma outra maneira dos espíritos provarem que não era o Chico. Tanto que, não é? Quem conhecia literatura falou, não, então dá para ele as cadeiras de academia, porque ele está seguindo à risca o estilo de cada um desses autores. Eram estilos bem definidos, bem claros. E conhecidos, clássicos alguns, né? Para um leitor com especialidade naquele estilo, era fácil dele distinguir. Assim como uma pintura que tem determinada assinatura. Nós vamos observar, que existem estudiosos em literatura que se especializam em determinados autores, por conta do estilo. Alguns diziam que o Chico fazia plágio, coisa parecida, né? Mas eu já ouvi um especialista falar, né, que você pode ser um especialista com muita perfeição sobre um determinado autor,
de modo que fique difícil mesmo distinguir aquilo que o especialista treinou do próprio autor. Mas numa variedade tão grande de autores e numa variedade tão grande de apresentações literárias, é impossível realmente alguém se especializar em 20, 30 autores, escritores, contistas, etc. E essa era a característica do Chico, né? E ele sempre afirmou isso. Ele dizia que muitas daquelas mensagens que passavam por ele não compreendia o seu conteúdo, que estava acima da sua inteligência atual. E ele as escrevia com facilidade, com profundidade. Tanto é que muitas delas foram objeto de estudos, inclusive em áreas acadêmicas, dentro de universidades. Então isso mostra realmente que as mensagens, embora passassem pelo Chico, não provinham necessariamente dele. Sim. A mente que as emitia era invisível aos olhos comuns, né? O Chico muitas vezes também não via a entidade que se comunicava, ele só sentia a presença da entidade tomando-lhe os membros. E outras vezes ele via, né, a entidade lá comunicante. Então as características da mediunidade do Chico realmente são sui generis, são especialíssimas, e a gente não tem, embora conheça muita coisa pelo pouco que o Chico falava sobre ele mesmo, mas a gente conhece muita coisa através dos seus biógrafos, aqueles que o acompanharam por 15, 20 anos. Então a gente realmente conhece por ouvir dizer, mas o que se passava no mundo íntimo do Chico na hora da psicografia, na hora das comunicações, só ele conhecia. E por certo, em algumas daquelas comunicações nem ele sabia como definir. Pois é. Como aquela coisa se dava. Ele não conhecia, né? Ele não conhecia os bastidores. E tem um detalhe, ele não conhecia os autores na sua diversidade. Porque quando eu estava falando em especialista, eu tinha lá em Alagoas uma professora de literatura alagoana que ela era versada num determinado autor, mas não era nível dela reproduzir, era nível de conhecer, e ela explicando as diferenças, né? Porque esse pessoal, eles são especialistas em determinadas coisas, eles identificam um autor só em dar uma olhada na obra em si, identificam assinaturas. Muitas vezes, quando se quer checar a autenticidade de um documento, chama-se aquele especialista daquela área, daquele autor específico. Aí ele vai lá, olha os traços, a profundidade dos traços, o peso da mão na hora de escrever. Então isso tudo conta, é interessante, né? Então volta a questão do Chico novamente, né? Todos gostaríamos de ser médios tal qual Chico mas é preciso se fazer médium com as características dele, e isso não é numa encarnação, por certo que não, é uma construção que levou tempo, sacrifício, dedicação, e não só na questão mediúnica em si mesmo, mas na questão moral. Nós vamos ver que o próprio Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele já deixa... A Boa Nova é o Brasil, o coração do mundo, que ele já deixa aquele lembrete que não vão procurar o homem do mundo que ele foi, porque não vai encontrá-lo ali. Quer dizer, a qualidade da literatura foi preservada, mas o conteúdo já não era o mesmo. Porque ele sabia que tinham aqueles que eram pesquisadores e estudiosos da obra dele. Justamente. Como se o espírito devesse sempre repetir a mesma obra, o mesmo estilo no mundo espiritual. Tem um desses livros aí, acho que é do Chico, uma comunicação, muitos anos atrás que eu li, nem lembro mais qual livro, que sugeria que fosse Noel Rosa, porque fala sobre, não sei se foi Humberto de Campos que entrevistou, não lembro, mas fala daquele grande poeta, né, do samba, não sei o que lá. E aí eu acho que Humberto de Campos, não lembro quem foi, perguntou a ele, e aí como é que tá, não sei o que lá, negócio da música. Aí ele teria dito assim, não, agora eu canto em outras escolas, em outras quadras. Né? Quer dizer, ele mudou. Se aqui tinha toda uma poesia envolvendo
a questão do samba, tal, bem característico da nossa sociedade. E daquele momento cultural que ele viveu. Né? Lá o poeta não sumiu, mas faz outras prosas, faz outros contos, faz outras poesias. Então, realmente, depois de melhorado, evangelizado, aquele espírito volta e se comunica, né? O estilo pode ser o mesmo, mas o conteúdo mudou. Aí a pessoa pode duvidar, falar, mas ele só escrevia sobre montes, como é que está escrevendo agora sobre terra, sobre mar? Então é preciso analisar o conteúdo, a rítmica dele, né? As métricas, seja lá o que seja, para entender que é a mesma pessoa apresentando um conteúdo diferente, porque está agora num ambiente de vida diferente. É interessante isso, e realmente só estudando com afinco a doutrina espírita para a gente poder compreender algo. Quando no Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre a questão do espiritismo, que abarca, né, todas as ciências conhecidas, e ninguém pode aprender o espiritismo da noite para o dia. Ele diz que é preciso se debruçar sobre o livro, estudar com responsabilidade, com assiduidade, para poder compreender melhor a informação espírita, a mensagem espírita. Porque compreender o espiritismo é procurar compreender as leis de Deus, porque é isso que ele representa. Né? A doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, ela traz toda uma gama de informações sociais, não é só científica, social, da vida diária. Então, para compreender os motivos pelos quais, né, nós estamos inseridos dentro de uma lei de sociedade, né, compreender os motivos pelos quais os espíritos falam contra a pena de morte, duelo e tal, a gente precisa estudar. Sim. E fazer as relações teóricas necessárias. Tudo dentro, claro, daquele conteúdo espírita. Sem conhecer o espiritismo, fica difícil avançar no conhecimento dele. Porque nós vamos estar acreditando conhecer aquilo que, na verdade, desconhecemos, né? Sim. E para que a pessoa às vezes fala, não vamos nos fixar só na obra básica, porque tem tanta obra boa. Com certeza tem muita obra boa, mas para avaliar essas obras boas à luz da doutrina espírita, é preciso conhecer o espiritismo. Sim. Então a gente se desgasta muito fácil, se enfada, né? Se torna enfadonho para a gente determinadas leituras, porque repete e a gente quer sempre novidades, né? Aí o critério é esse, olha, você pode ter um lago, né, com um volume de água X, e você todos os dias mergulhar naquele lago, mas não quer dizer que você conhece todos os cantos do lago e toda a água dele. E às vezes só mergulha no mesmo lugar, né? Ainda tem isso. Então, realmente, o espiritismo é um mundo de coisas. Esse Livro dos Médiuns, quantos anos a Rádio Rio de Janeiro tem esse estudo? A Luz da Penumbra, Muitos anos. Muitas pessoas já passaram por esse estudo aqui na rádio. E a gente observa que quanto mais se estuda, quanto mais se ouve essa programação, e a gente sempre vai pensar diferente. Sim. Porque alguém trouxe um ponto de vista diferente. Mais. Então, realmente precisa estudar sem a pretensão de se formar doutor em espiritismo, nem de fundar nenhuma academia. Mas é preciso estudar, por isso que o Eduardo está sempre recomeçando o livro quando chega ao final. Vamos reaprender, né? A gente está sempre reaprendendo. E cada vez que a gente lê o livro, né? Voltei. Cada vez que a gente lê o livro, a gente aprende coisas novas. Coisas novas. Porque nós já não somos os mesmos. Já adquirimos novos conhecimentos, amadurecemos e conseguimos enxergar o que antes a gente não enxergava. Tá tudo ali, né? Na verdade, é o roteiro de luz. É igual ao Evangelho. O Evangelho é o roteiro de luz, mas alguns de nós não enxergamos ainda a luz do Evangelho. Estudar juntos, né? Eu lembro que quando eu fui na CF, né, lá com o Marco Aurélio, eu já vim estudando doutrina há muito tempo, mas quando eu fui estudar com o Marco Aurélio, eu falei, vou ter que ler isso aqui tudo de novo, porque ele enxergava coisas que, para mim,
eu li aquilo ali e não enxergava o que ele estava enxergando. Então, assim, quando a gente estuda em grupo, você aprende muito mais, você reflete muito mais ouvindo o outro. Por isso que esses estudos aqui na rádio são importantes, que a pessoa está em casa ali lendo o livro junto com a gente, meditando, ouvindo. Porque não é só pegar o livro e sair lendo. Muita gente, eu já li o livro dos médios. Vamos passar para outro. Ler uma coisa, estudar é outra. Por isso que a gente aqui não tem essa pressa, né? Tem gente que fala assim, mas vocês demoram muito em cada item. Mas não tem pressa nenhuma. Porque o nosso objetivo não é sair lendo o livro de forma desenfreada, né, para dizer que leu. Nosso objetivo é ler e estudar, entender, meditar, refletir, questionar. Então, é um processo que leva tempo. Tem até programações que é só para leitura, não é o caso aqui. O caso aqui é justamente estudar em grupo, embora parte do grupo esteja à distância na condição de ouvir. Você hoje em dia tem os e-books, né? Como é que é? O audiobook? Audiobook, né? Você bota lá, a pessoa está lendo o livro e você vai ouvir. Audionovela, essas coisas. Então não adianta nós sairmos lendo aqui de forma desenfreada, passando por cima dos assuntos que precisam ser aprofundados. O objetivo do Luz na Penumbra é aprofundar os assuntos, é tentar entender um pouco melhor sem essa pressa de temos que concluir o item 158. Não, nós não temos que concluir. Podemos ficar 2, 3, 4 programas no item 158 se for necessário. Justo. Onde é que vocês pararam por falar nisso? Terminamos aqui. Final do 158. Olha, leram tudo? Lemos tudo. E achamos interessante esse último parágrafo aqui. As 4 últimas linhas, quando Kardec fala: se a comunicação veio por meio da escrita, qualquer que seja o aparelho que sustente o lápis, o que há para nós é psicografia. Sim. Então Kardec deixa bem claro aqui que o importante é o ser inteligente que se comunica de forma inteligente. O instrumento que ele se utiliza não importa. Então, se a escrita, que é uma forma inteligente de se comunicar, ela vem pelo lápis, vem pela cesta peão, vem pela prancheta, Kardec disse que para ele considera aquilo uma psicografia, né? Porque ela vem de um ser inteligente. A instrumentação aí é de valor secundário, né? Porque às vezes a gente considera a psicografia só através de um ser humano, né? Porque fomos habituados a isso por falta de uma leitura mais aprofundada no pensamento de Kardec. Então, para Allan Kardec, repito, não precisa ter um ser humano com um lápis na mão recebendo comunicação do mundo espiritual para que aquilo seja considerado psicografia. Como ele fala, se a comunicação inteligente é dada por uma prancheta com um lápis amarrado, para ele aquilo ali, ele considera psicografia. O que importa é o ser inteligente. O psiquismo é do ser inteligente que está ali. Justamente. Então achamos muito interessante. Depois ele continua. Tipologia, ele diz que considera a tipologia, se o que há para nós é psicografia, tipologia se por meio de pancadas. Então, qualquer comunicação por meio de pancadas... Tipologia. É diferente daqueles espíritos batedores, que praticamente a gente não poderia chamar de comunicação. Né? Os espíritos superiores se comunicam pela tipologia também. Mas os espíritos frívolos tal, é por pancadas. Né? Muitas vezes só para incomodar, perturbar, chamar atenção. Justamente. E diante disso, chegamos ao final de mais um programa, agradecendo pela sua audiência, pela sua companhia. Semana que vem vamos iniciar o capítulo 14, que trata dos médiuns. É um capítulo muito importante, muito bom. Temos certeza que iremos estudar durante um longo tempo esse capítulo. Muita paz e até lá. Que Jesus nos conduza. Paz para todos nós. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para gravar a Revista Espírita de 1858 a 1868. Lembrando a vocês que o Clube da Fraternidade 3386-1422. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Agora, Astênio, já estamos na Revista Espírita de 1860. Perfeito, estamos estudando a revista de janeiro de 1860. E no nosso programa anterior, nós começamos a estudar o magnetismo perante a academia. Então verificamos que a academia, né, simbolizando aqui a área científica, né, a ciência oficial, ela não admitia o magnetismo. Mas lá pelas tantas, depois de 20 anos, o magnetismo encontrou um modo de entrar na academia. Ele trocou de nome, né? Ele começou a chamar de hipnotismo, né? Chega até sorrateiramente hipnotismo. Isso, chega até a academia representada por uma grande celebridade. Sim. Né? E essa celebridade, então, apresenta o hipnotismo como sendo algo que poderia coadjuvar os médicos, né? Que todos eles trabalhavam pelo bem-estar da humanidade, né? Que tentavam reduzir a dor, mas que eles causavam muitos estragos também. Exatamente. E que o hipnotismo poderia dar a ajuda dele para que eles pudessem ajudar mais a humanidade. Que dá até hoje, né? Dá até hoje. Isso, né? Então a gente vê já naquela época a tentativa do hipnotismo de entrar no meio acadêmico. Mas ele está, hoje, nos nossos dias, ele está conseguindo um terreno bem grande. Exatamente. Mas queiramos que ele consiga um terreno cada vez maior, né? E que no futuro nós tenhamos mais hipnotismo do que outras práticas na mediunidade. Que enganam, né? Que enganam. Isso. Então, a gente vai verificar mais na frente alguns detalhes, né, do que o hipnotismo era capaz de fazer na medicina naquele tempo, né, e o que ele é capaz de fazer hoje. Bom, então, prosseguindo o tema, o magnetismo perante a academia, colocou Kardec na Revista Espírita de janeiro de 1860. Se vivêssemos ao tempo da brilhante e poética Grécia, diríamos: o magnetismo, filho da natureza e de um simples mortal, foi proscrito do Olimpo. A gente tem que observar que Kardec está trazendo aqui uma hipótese, né? Então, se vivêssemos ao tempo da brilhante e poética Grécia, lá na época dos mitos, né? Essa coisa toda, né? Diríamos: o magnetismo, filho da natureza e de um simples mortal, foi proscrito do Olimpo porque, ao fazer concorrência com Esculápio, feriu, então, os diversos deuses, né? Feriu os interesses deste último, do Esculápio, louvando-se de poder curar sem o seu concurso. Então, o magnetismo dizia que podia curar sem o concurso do Esculápio, né? Errou muito tempo pela terra, o magnetismo errou muito tempo pela terra, ensinando aos homens a arte de curar por meios novos. Desvendou ao vulgo uma porção de maravilhas que até então tinham sido misteriosamente escondidas nos templos. Mas aqueles cujos segredos havia revelado, desmascarando-lhe a charlatanice, o perseguiram a pedradas, de tal sorte que foi, ao mesmo tempo, banido pelos deuses e maltratado pelos homens. Então, Kardec está fazendo uma simbologia aqui do caminho do magnetismo, né? Se ele tivesse lá na antiga Grécia. Nem por isso deixou de espalhar seus benefícios, aliviando a humanidade, certo de que um dia a sua inocência seria reconhecida e lhe fariam justiça. Teve um filho, né? Então o magnetismo teve um filho,
cujo nascimento escondeu cuidadosamente, e temeroso de lhe atrair perseguições, ele o chamou hipnotismo. Então, hipnotismo, dentro dessa simbologia aqui, Kardec está dizendo que é filho do magnetismo, né? Este filho partilhou de seu exílio durante muito tempo, aproveitando para instruir-se. Quando o julgou suficientemente formado, disse-lhe: vai te apresentar no Olimpo. O Olimpo que simbolizando a academia. Sim. Né? Então vai te apresentar no Olimpo. Abstente de dizer que és meu filho. Teu nome e um disfarce facilitarão o teu acesso. Esculápio te apresentará. Como, meu pai? Esculápio, vosso inimigo mais encarniçado, logo ele que vos proscreveu, ele mesmo te estenderá a mão. Mas se me reconhecer, expulsar-me-á. Ora essa, se te expulsar, virás junto a mim e continuaremos nossa obra beneficente entre os homens à espera de melhores dias. Mas fica tranquilo, tenho muita esperança. Esculápio não é mau, quer antes de tudo o progresso da ciência. Caso contrário, não seria digno de ser o Deus da medicina. Aliás, talvez eu tenha cometido algumas faltas para com ele. Ofendido por me ver denegrir, eu me exaltei e o ataquei sem consideração. Então o magnetismo teria criado uma briga com a ciência, né, querendo também se desfazer da ciência e daí por diante. Prodigalizei-lhe injúrias, ridicularizei-o, vilipendiei-o, chamei-o de ignorante. Ora, eis um meio deplorável de tratar os homens e os deuses. E seu amor próprio ferido irritou-se um instante contra mim. Não faças como eu, meu filho. Sê mais prudente e, sobretudo, mais atencioso. Então, chega com bondade, com humildade, né? Não chega com arrogância, não, porque com arrogância você não vai conseguir nada, né? Se os outros não o forem para contigo, o erro será deles, e a razão tua. Vai, filho meu, e lembra-te de que nada se obtém de alguém pela força. Assim falou o pai. O hipnotismo partiu timidamente para o Olimpo. Batia-lhe forte o coração, quando se apresentou à soleira da porta sagrada. Mas, ó surpresa, o próprio Esculápio lhe estende a mão e o introduz. Né? Porque a gente deve se lembrar que no início ele fala que foi uma pessoa de grande evidência, né? Que chegou lá na academia. Eis, pois, o magnetismo no lugar, né? Na academia. O lugar dele seria na academia. O que fará? Não acrediteis na vitória definitiva. Ainda não nos encontramos sequer nas preliminares da paz. É uma primeira barreira derrubada. Eis tudo. Então ele estava dentro da academia, mas como é que ele vai conseguir se movimentar dentro da academia, né? Como ele vai ser visto dentro da academia? Esse passo é importante, sem dúvida, mas não penseis que seus inimigos vão confessar-se vencidos. O próprio Esculápio, o grande Esculápio, que o reconheceu por seus traços de família, abraçou de tal forma a sua defesa, que seriam capazes de enviá-lo ao hospício. Né? Então seriam capazes de enviar o próprio Esculápio ao ofício por estar fazendo a defesa do hipnotismo. Vão dizer que é qualquer coisa, mas que seguramente não é magnetismo. Então o Esculápio, quer dizer, a academia diria que o hipnotismo não seria magnetismo, né? Pois seja, não sofismamos com palavras, será tudo o que quiserem. Mas enquanto se espera, é um fato que terá consequências. Né? Então, dentro desse simbolismo que Kardec está desenvolvendo, assim, qualquer nome serviria. O magnetismo não fazia questão de ser chamado de magnetismo, não. Pode ser hipnotismo, pode ser qualquer outra coisa que queira. Né? O que importa é estar dentro da academia e colocar-se em serviço da humanidade, né? Ou a serviço da humanidade. Inclusive, atualmente existe uma disciplina na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo sobre hipnose. Né? Então, os alunos de medicina da Universidade de São Paulo têm que estudar uma disciplina que é... E também os odontologistas, né? Os odontos também fazem. Sim, em alguns casos eles têm que operar. Usa a hipnose como auxiliar, né, para diminuir a dor, né? Eles afastarem a dor. Sim.
né? Existe já hoje no Brasil a Universidade Brasileira de Hipnotismo, né? Eu andei dando uma pesquisada para ver como é que andava o hipnotismo hoje no Brasil. Nossa, quem tiver interesse nisso, vai lá no Google pesquisar, que tem muito material, né? Aquilo que Kardec imaginava que aconteceria já está acontecendo fortemente, né? Então existe a Universidade Brasileira de Hipnotismo. Existe dentro das profissões oficiais já a profissão de hipnoterapeuta. Exatamente. Né? Então você fazer terapia através do hipnotismo, né? Bom, então vamos dizer que é qualquer coisa, mas que seguramente não é magnetismo. Pois seja, não sofismamos com as palavras, será tudo o que quiserem. Mas enquanto se espera, é um fato que terá consequências. Ora, eis essas consequências. Inicialmente vão ocupar-se somente do ponto de vista anestésico. Então, inicialmente, o hipnotismo seria utilizado apenas como um anestésico. Aliás, ainda é hoje, né? Sim. Ele é utilizado mais como auxiliar da anestesia. Não utiliza unicamente o hipnotismo para anestesiar, mas é um excelente auxiliar. Pelo menos, isso já foi reconhecido, a ponto de poder reduzir a quantidade de produtos químicos que se utiliza para fazer a anestesia, né? Porque tem uma série de consequências negativas, né? Exato. E aí reduz pelo menos você fazendo a anestesia, utilizando com uma parte de medicamentos e outra parte a hipnose, você já reduz a quantidade de medicamentos no organismo. Então, ora, eis essas consequências. Inicialmente vão ocupar somente do ponto de vista anestésico. Do grego, aesthesis, parece, sensibilidade, e a privativo, ou seja, privação geral ou parcial da faculdade de sentir. Então, com a hipnose, se obteria a privação parcial da faculdade de sentir. E isso em razão da predominância das ideias materialistas, pois ainda há tanta gente que, sem dúvida por modéstia, teima em se reduzir ao papel de manivela de espeto, que ao parar de funcionar é atirada ao ferro velho sem deixar vestígios, né? Então, como a ciência ainda vê o corpo. Assim vão examinar o fato de todas as maneiras, ainda que por mera curiosidade. Vão estudar a ação das diferentes substâncias para produzir o fenômeno da catalepsia. Depois, um belo dia, reconhecerão que basta pôr o dedo. Mas não é tudo. Observando o fenômeno da catalepsia, outros surgirão espontaneamente, né? Outros fenômenos surgirão espontaneamente. Já foi notada a liberdade de pensamento durante a suspensão das faculdades orgânicas, né? Porque com os anestésicos você perde a faculdade de pensamento. Sim. Né? E com utilizando o magnetismo ou hipnotismo, não perde a capacidade de pensamento. A dor fica zerada, né? Mas não perde a capacidade de pensamento. Bom, então, observando o fenômeno da catalepsia, outros surgirão espontaneamente. Já foi notada a liberdade de pensamento durante a suspensão das faculdades orgânicas. Assim, o pensamento independe dos órgãos. Há, pois, no homem algo mais além da matéria. Ver-se-á a manifestação de faculdades estranhas. A vista adquirir uma amplitude insólita, transportando os limites dos sentidos. Todas as percepções modificadas. Numa palavra, é um vasto campo para observação e não faltarão observadores. Então Kardec, como profundo conhecedor do magnetismo, automaticamente do espiritismo, mostrando que o hipnotismo ou o magnetismo vão muito além da simples função de anestésico, né? Exatamente. O santuário está aberto e esperamos que dele jorre a luz, a menos que o celeste Areópago, o Areópago seria um tribunal de justiça, né? A menos que o celeste Areópago não deixe a honra a ninguém, senão ele mesmo. Nossos leitores haverão de apreciar bastante o notável artigo que o senhor Victor Menier, redator do Ami de Sciences, publicou sobre este interessante assunto na revista científica hebdomadária, né, ou semanal, né, do Sickle, de 16 de dezembro de 1859. Então aqui Kardec transcreve um artigo que foi publicado por esse Victor Menier nessa revista Sickle, né? Dizia o artigo:
o magnetismo animal levado à academia pelo Sr. Broca. Então aqui nós falávamos anteriormente, né, no programa anterior pelo menos, que Kardec disse que uma pessoa, né, de alto renome teria levado o magnetismo, com o nome de hipnotismo, à academia. Só que lá ele não falou quem era essa pessoa. Aqui, quando ele transcreve esse texto, né, publicado pelo Victor Menier, ele diz quem foi a pessoa. Então, o magnetismo animal, levado à academia pelo Sr. Broca, apresentado à ilustre associação pelo Sr. Velpeau. Então, o Broca foi apresentado à academia pelo Sr. Velpeau, mas quem levou o magnetismo para a academia foi o Sr. Broca. Né? Experimentado pelos senhores Folland, Verneuil, Trousseau, Denonvilliers, Nelaton, Azan, Charles Rubin, todos cirurgiões dos hospitais, e é a grande novidade do dia. Então, levando para a academia as experiências que já haviam sido realizadas por todos esses médicos aqui, cirurgiões, né, o Sr. Broca foi lá levando as experiências desses médicos. Né? As descobertas, como os livros, têm seu destino. A de que vamos tratar não é nova, data de uns 20 anos, e nem na Inglaterra, onde nasceu, nem na França, onde no momento não se ocupa de outra coisa, a publicidade lhe faltou. Um médico escocês, o Dr. Bride, a descobriu e lhe consagrou todo um livro, e aqui ele dá o nome do livro, né, em inglês. O Dr. Carpenter, célebre médico inglês, analisou cuidadosamente a descoberta do Dr. Bride no artigo que ele coloca também aqui em inglês. Um ilustre sábio francês, o Sr. Littré, reproduziu a análise do Dr. Carpenter na segunda edição do Manual de Fisiologia de J. Miller. Enfim, nós mesmos consagramos um de nossos folhetins da Press, de 7 de julho de 1852, ao hipnotismo. É o nome dado pelo Dr. Bride ao conjunto de dados de que se trata. A mais recente das publicações relativas a esse assunto data, pois, de 7 anos, e eis que, no momento em que o julgava esquecido, ele adquire essa imensa repercussão. Então, no momento em que achava que o magnetismo já tinha saído de pauta, ele adquire uma imensa repercussão, só que com outro nome, né, de hipnotismo. No hipnotismo, isso aqui é a revista ainda falando, né, a revista lá a Sickle, né, falando. Há no hipnotismo duas coisas: um conjunto de fenômenos nervosos e o processo por meio do qual são produzidos. Esse processo, empregado outrora, salvo engano, pelo Abade Faria. Esse Abade Faria está profundamente, o nome dele ligado ao estudo, na prática do magnetismo, né? Então esse processo, empregado outrora, salvo engano, pelo Abade Faria, é de grande utilidade. Consiste em manter um objeto brilhante diante dos olhos da pessoa, com a qual se experimenta, a pequena distância da base do nariz, de sorte que não possa olhá-lo senão envesgando os olhos para dentro. Ela deve fixar os olhos sobre ele. A princípio, as pupilas se contraem, depois se dilatam bastante, e em poucos instantes produz-se o estado cataléptico. O estado cataléptico é aquele estado de perda súbita dos movimentos, né? Levantando os membros do paciente, estes conservam a posição que lhes dermos. Este é apenas um dos fenômenos produzidos. Dos outros falaremos oportunamente. Então ele está dizendo aqui, né, que até pela experiência do Abade Faria, depois que pratica, né, esse ato aqui, né, de levar a pessoa ao sono e tal, se colocar uma perna dela, ela está deitada numa cama, se coloca uma perna dela para o alto, a perna permanece no alto, sabe, enquanto ela está, né, se pegar um braço também e levantar, exatamente, aonde botar fica, né? Bom, o senhor Azan, esse aqui ainda não é Kardec falando, ele está transcrevendo o que disse o senhor Victor, não é isso? Victor Menier. O senhor Azan, professor substituto de clínica cirúrgica da Escola de Medicina de Bordeaux, tendo repetido com sucesso as experiências do Dr. Bride, trocou opiniões com o Dr. Broca,
que pensava que as pessoas hipnotizadas talvez fossem insensíveis à dor das intervenções cirúrgicas. A carta que acaba de dirigir à Academia das Ciências é o resumo de suas experiências a respeito. Antes de tudo, porém, devia assegurar-se da realidade do hipnotismo, e conseguiu sem dificuldades. A gente sabe que lá, já no século XVIII, Mesmer já se dedicava, né, a esse estudo. Né? O Dr. Broca, aqui o Sr. Broca, não inventou a pólvora, não. Né? Ele simplesmente estudou, não é isso? Se queremos chamar de... E Kardec também estudou com Mesmer. Estudou como ele aprendeu, né, com a técnica, com o Mesmer, porque o Mesmer era do século XVIII, né? Uhum. Então ele fala assim, obviamente que século XVIII é 1900 e tanto, né? Então vamos voltar aqui. Visitando uma senhora de cerca de 40 anos, isso está ainda na própria revista Sickle, né? Visitando uma senhora de cerca de 40 anos, algo histérica, e que se mantinha acamada por ligeira indisposição, o Dr. Broca fingia querer examinar os olhos da doente e lhe pedia que fixasse detidamente um pequeno frasco dourado que ele segurava a mais ou menos 15 centímetros de distância da base do nariz daquela senhora. Então ele, na verdade, estava querendo hipnotizá-la, mas ela era uma pessoa rebelde. Então ele disse que queria examinar os olhos dela. Só que ele colocou esse... Estava mentindo para poder hipnotizá-la. Para poder hipnotizá-la. Ao cabo de 3 minutos, os olhos tornaram-se um pouco vermelhos, os traços imóveis, as respostas lentas e difíceis, mas perfeitamente racionais. O Dr. Broca levantou o braço da enferma e este se manteve na posição em que foi deixado. É como se fosse um robô, né? Levanta o braço e fica lá. Submeteu os dados às mais extremas situações e eles se conservaram. Os dados não, os dedos. Submeteu os dedos às mais extremas situações e eles se conservaram. Beliscou a pele em vários lugares, com certa força, mas a paciente nada parecia sentir. Sim. Então tá aí o efeito anestésico, né? Da hipnose. Catalepsia, insensibilidade. O Dr. Broca não levou adiante a experiência. Esta lhe havia ensinado o que queria saber. Uma fricção sobre os olhos, uma insuflação de ar frio na fronte trouxeram a doente ao estado normal. Não guardava a menor lembrança do que acabara de se passar. Então, é interessante essa questão, né, cara, da hipnose. Obviamente que a gente não pode brincar com isso, né? A gente tem que ter... Exatamente. Porque você gera um bloqueio na mente da pessoa. Sim, né? E aí imagina quanto mal se poderia fazer com o uso da hipnose, né? Alguém de má fé, né? Hipnotizar o outro a fim de praticar mal enquanto o outro está sob o efeito da hipnose, né? Exatamente. Então, talvez a hipnose ainda não tenha alcançado o seu ponto ideal, exatamente porque a humanidade ainda não está em condições, porque faz mau uso de tudo que é bom, né? Bom, restava saber se a insensibilidade hipnótica resistiria à prova das intervenções cirúrgicas. E lá vem o fim do nosso tempo de hoje, né? Andando só um pouquinho. Entre os internos do Hospital Necker, no serviço do Dr. Follan, achava-se uma pobre mulher de 24 anos, vitimada por extensa queimadura nas costas e nos 2 membros direitos e por um enorme abscesso extremamente doloroso. Os menores movimentos lhe eram um suplício. Esgotada de sofrimento e, ademais, muito pusilânime, muito medrosa, né? Essa infeliz pensava com terror na operação que se fazia necessária. Foi nela que, de acordo com o Dr. Follan, o Dr. Broca resolveu completar a prova de hipnotismo. E por hoje a gente para e prossegue no nosso próximo programa. Tá certo, meu amigo, meu irmão. Terminamos aqui mais um estudo, né? Do livro da Revista Espírita, de 1860. Isso, agora, né? Os números pares. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade, 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora
a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.